Vai. Queridos, vamos começar então essa transmissão. Já temos muita gente bacana aqui envolvida. Estamos falando que o propósito, que a missão, que os pontos positivos todos são importantes para a gente poder lidar com esse momento. Essa live que você está assistindo aqui é a primeira live de uma sessão de 5 que a gente vai fazer durante as 2 próximas semanas. Então, o que a gente está falando aqui não é só então a gente vai ficar um pouco mais consciente do que está acontecendo. A consciência a gente já tem. O desafio agora é fazer a mudança acontecer, é fazer de fato a história seguir adiante. E por esse motivo a gente focou na liderança, veio como estratégia a gente pudesse unir uma só consciência, olhar para um lugar só, para um direcionamento. E a partir disso, a gente entendeu que falar com liderança seria, de fato, a forma de construir esse projeto em conjunto. E claro, né, minha gente, eu sou só um, e eu não consigo abraçar o mundo por mais que eu queira, porque eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre consciência, eu amo falar sobre autoconhecimento, porém, a gente precisa endossar isso de maneiras muito diferentes. E ano passado eu conheci um cara chamado Pedro Ivo, que me encantou pelo trabalho que ele estava fazendo com empresas espiritualizadas. E que também está aqui e vai me ajudar a mediar esse lindo painel, mediar esse lindo movimento que a gente está criando aqui hoje entre nova era, pessoas que pensam na nova consciência e que juntos estão fazendo a diferença. Então, agradecer, acho que é uma alegria estar de novo com o pessoal do fórum. Realmente, Guba, esse seu propósito e essa sua criação aqui é uma das coisas mais queridas que eu já tive a oportunidade de participar e agora colaborar, né? Então, gratidão demais pelo convite. Pessoal, para mim é uma alegria, acho que especial participar desse fórum por uma questão de ser um dos poucos fóruns, e eu não falo isso só porque o Guba me convidou. Aliás, eu falei isso para ele o ano passado, muito antes de ser convidado. A primeira vez que eu tive contato com o fórum, no meio do ano passado mais ou menos, e com o Guba, eu tomei um pouco de um susto ao ser apresentado pelo fórum. Quem conhece meu trabalho sabe que eu lido um pouco com algumas coisas que não são às vezes tão declaradas e práticas assim. Algumas vezes a gente sente por energia ou mensagens que estão sendo ditas, mas não estão sendo faladas. E eu senti realmente uma energia muito profunda sobre o contato com o tema da espiritualidade dentro das organizações e dentro das empresas. E isso não é comum. E, na verdade, essa para mim é uma má notícia, né? Porque, graças a Deus, essa é a boa notícia. Tem muita gente falando de espiritualidade, sobre empresas de impacto, capitalismo consciente, empresas humanizadas, e eu acredito de verdade que muitos poucos dessas questões são realmente tratadas com a seriedade que merece, com a integralidade de uma visão espiritual, de realmente focar em coisas mais sutis, em nome de um coração mais elevado, em nome de uma empresa que seja verdade e, em primeiro lugar, que conheça a si mesmo para poder aí transformar o mundo. E isso, na minha visão, é o que tornou ainda mais a minha vontade de colaborar. Bom, queridos, então, para o momento mais interessante aqui dessa noite, a gente vai convidar o pessoal da produção aqui a soltar um vídeo muito legal que a Denise gravou com Caíta e com Thomas, para contar um pouquinho quais são os desafios dessas grandes lideranças hoje, atualmente, nesse momento. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Desafio Regenera, promovido pelo Fórum da Nova Consciência. A gente está dando o primeiro passo de um grande desafio, com a participação de muita gente, e por um objetivo muito nobre. A Nova Consciência ela é um movimento que nasceu com um olhar para a construção de uma nova cultura planetária, onde todos nós nos unimos em prol de um objetivo comum de coletividade. E o movimento da nova consciência, ele começa a partir dos líderes, porque são os líderes que vão orientar as pessoas no sentido de que cada um tem que ter um propósito que transcenda o indivíduo.
Ou seja, a partir de agora, a gente tem que pensar no coletivo. Essa ideia, ela sempre existiu, mas nesse momento de pandemia, onde todos nós estamos olhando para o coletivo, a ideia é que, ao atravessarmos esse túnel, que a gente ainda não viu o final dele, saímos mais fortes e mais unidos. E eu tenho a honra de estar hoje mediando uma conversa com dois grandes líderes, Caíto Maia, CEO da Chili Beans, e Thomas Bach, CEO da Sura Brasil. Eu sou uma influenciadora da nova era, estudo psicologia positiva e ciência da felicidade e sou facilitadora emocional. Portanto, eu estou muito feliz em poder participar desse movimento junto com vocês. Eu vou falar um pouquinho, vou apresentar um pouquinho cada um de nossos convidados. O Thomas Bach, atualmente, ele está liderando a Sura Brasil, a Sura que é um dos maiores grupos de seguradoras da América Latina. O Thomas trabalha com projetos dedicados à transformação de pessoas e negócios baseado no modelo de gestão de tendências e riscos. Ele tem mais de 30 anos de experiências no mercado de seguros, liderando áreas de risco operacional e regulatório, tecnologia de operações, jurídico e gestão de projetos e pessoas. Estou muito feliz que você está aqui com a gente, Thomas. Obrigada por aceitar esse convite. Vai ser um papo muito rico com você, contando toda a sua experiência. Caíto Maia, que está à frente da marca de óculos, da maior marca de óculos da América Latina, uma empresa que ele fundou há 23 anos e que hoje está presente no Brasil e no mundo com seus 917 pontos de venda, com um histórico vanguardista e sempre pautado pela conexão com pessoas. O Caíto conseguiu transformar a Chili Beans em um dos maiores cases de sucesso do nosso país. E apesar do crescimento dos negócios, ele faz questão de participar de todos os processos que envolvem as pessoas dentro da Chili Beans. E nas horas vagas, ele faz um belo jantar para mim, porque somos casados e eu estou muito feliz que a gente está aqui junto nesse projeto, meu amor. Quero te dar as boas-vindas, Caíto Maia. Obrigada por participar com a gente aqui do projeto do Movimento Fórum Nova Consciência. É um prazer estar nesse movimento Fora Nova Consciência. Ele nunca foi tão absolutamente conveniente com o momento, né? É impressionante como as coisas elas convergem para um caminho natural. E é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos bater o papo. Eu acho que a gente pode até quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu e o Caíto, passando juntos por esse processo, a gente está aprendendo muito um com o outro. E a vinda dele aqui para o nosso bate-papo vai ser muito rica, porque eu tenho acompanhado o quanto ele é humano dentro de uma realidade que está massacrando tanta gente. E é tão importante estender a mão ao outro nesse momento. Muitas pessoas estão precisando dos líderes, muitas. Thomas, obrigada pela sua participação também. A gente sabe o quanto você está se dedicando às pessoas nesse momento. Inclusive, o fato de você ter levantado a mão e colocado uma questão tão importante que foi a liberação do seguro de vida, né, para as pessoas que precisaram nesse momento de pandemia, sendo que a maioria das seguradoras tem uma cláusula em mínimas letras que diz que a seguradora não é obrigada a pagar seguro de vida em caso de pandemia. E você ergueu a mão e foi um exemplo, e o mundo inteiro seguiu esse exemplo, e é uma prova de que existe sim luz no fim do túnel e a gente pode ver um caminho muito bonito de união entre as pessoas. Obrigada por você estar aqui com a gente. Denise, eu que estou muito feliz em poder participar. Eu acho que nós estamos num momento ímpar, é um momento de grande aprendizado e transformação, e fazer parte desse grupo pensante, para mim, é uma grande alegria. Bom, depois de ter apresentado aí os nossos convidados, eu vou começar com a primeira pergunta, e eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta aberta justamente para que a gente entenda qual é a visão dos nossos convidados sobre o momento que a gente está passando. Eu vou começar pelo Caíto. O que você entende por tudo isso que está acontecendo no mundo? Bom, já não é de hoje que mais da metade da minha vida foi construída por forças que a gente não controla, né? Existem coisas muito especiais que acontecem na minha vida, da Chili Beans, assim, que são sem controle, são absolutamente especiais, assim. E o mundo estava precisando desse chacoalhão, né? Por mais doído que está sendo, estava precisando dessa situação, assim. É aquela história, né? Infelizmente a gente não aprende nada
sem dor, né? Mas o fato é que esse fortalecimento, esse cuidado, essa relação entre seres humanos, que assim, eu tenho orgulho de te falar que até na Chili Beans é uma coisa muito forte, é uma coisa muito especial, assim, ela vai se fortalecer cada vez mais. Isso para mim é um grande desafio e é um grande incentivo, porque eu amo as pessoas que eu trabalho, sabe? E faz toda a diferença. Obrigada, Kaique. Thomas, qual que é a sua visão desse momento? Como que você entende tudo isso que a gente está passando? Eu concordo em gênero, número e grau com o Caíto. Nós estamos passando um momento que é uma grande chacoalhada, né? Pessoal, familiar, profissional e coletiva. Então, num momento de grande chacoalhada, a gente tem que pensar, e agora, né? Quase que apertar o botão reset. Então, para mim, eu desde o primeiro momento eu vi como oportunidade, eu vi como um momento da gente fazer uma viagem interna, é um momento da gente repensar, né? Claro que tem a questão de segurança também, né? Lembre-se que eu trabalho em seguros, então a gente sempre pensa na proteção das pessoas, das famílias, e eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que tem princípios humanos, né? Então, princípios que já são princípios sustentáveis. E isso ajuda a pensar toda essa crise que nós estamos passando nesse momento, né? Momento de grande chacoalhada, reflexão e potenciando uma transformação individual e coletiva. Então, é um momento de oportunidade. Eu gostaria de fazer uma consideração. Eu não sou líder, porém eu tenho um projeto onde eu me dedico muito a levar informação para as pessoas a respeito da ciência da felicidade. Eu acredito que esse é o maior momento de abrir os olhos das pessoas para a importância delas crescerem de dentro para fora. Porque a felicidade muitas vezes a gente busca no externo, e agora sim, num momento de sofrimento e de preocupação, a gente está tendo a chance de nos fortalecer, de perceber o quanto a gente é especial e pode fazer muito pelos outros. E é aí que está a felicidade. É claro que é um momento delicado, mas é um momento, como o Caíto falou, onde a gente aprende, porque a gente aprende muito pela dor e pelo sofrimento. Considerando que ambos possuem influência direta na vida das pessoas, das famílias, que vocês têm muitas responsabilidades, mas que são seres humanos, né? Fale de coração. O que está acontecendo dentro da mente de vocês em relação a tudo isso? O que se passa na cabeça de vocês nesse momento? Caíto. Muita reflexão, né? Assim, o tempo inteiro. Muita saudade do meu time, muita vontade de abraçar, de olhar no olho. Eles brincam comigo porque eu tenho uma. Eu conheço a galera tanto, assim, que eu sei se ele tá com dor de barriga ou não, o time, sabe? Assim, tipo, a gente tem uma relação muito forte, assim. Então, mas para mim, assim, nesse momento, assim, como é que eu posso, o que eu posso aprender com esse momento? Eu nem quero usar palavras fortes, assim como sofrimento, nada. É um aprendizado que a gente está passando agora, aprendizado muito lindo que a gente está passando. E eu quero usar o máximo possível para ver o que eu posso melhorar mais ainda, cara, sabe? O que eu posso fazer depois disso. Porque assim, eu até comento com você uma preocupação que eu tenho, até nossa, assim, depois que isso acabar, a gente esquecer, né, dessa lição. E a gente vai pagar um preço mais caro lá na frente. Então, para mim, assim, eu fico pensando já o que eu vou fazer, até, né, pensei outro dia, eu falei, pô, eu já tenho pelo menos 10 pessoas da Chili Beans que meditam comigo todo dia às 5 horas da tarde, a gente medita na Chili Beans, mas eu acho que não sei, vou parar a Chili Beans, espalhar microfones com músicas relaxadas, que lá pelas umas 5 para 5, todo dia eu vou parar para as pessoas pararem, para de trabalhar, reflete sobre o seu dia, olha para o lado, agradece e depois a gente volta. Por exemplo, isso é uma coisa que eu vou fazer certeza, entendeu? Mas eu quero fazer mais. Eu quero, socialmente falando, onde eu atuo, eu quero ajudar mais, eu quero poder contribuir mais, eu quero poder ensinar mais. Então, assim, resumindo o meu coração para você, eu tô cada vez mais com a sensação mais de querer ajudar, de querer fomentar. E assim, claro que a gente quer ganhar dinheiro, óbvio, mas o dinheiro não vem em primeiro lugar, não. Outras coisas vêm em primeiro lugar, como respeito ao ser humano, ajuda social, a desigualdade que a gente tem, isso a gente tem que replicar para frente. Sem dúvida nenhuma. O dinheiro traz a vida digna, né? A dignidade que as pessoas precisam para ter o seu conforto,
mas a felicidade está muito além disso. E é muito bacana você falar que vai colocar esse exercício de fazer uma pausa no dia para reflexão, para oração, ou seja, para conexão, seja qual for a finalidade, porque daí cada um vai buscar a sua. Isso é muito bacana, é muito, porque já é um exercício prático de uma luz que vem depois que a gente atravessar esse túnel. Isso é muito interessante. E são os líderes que têm que começar essa iniciativa. Não pode ficar na teoria. Esse é o grande lance, nosso desafio de todos nós líderes. Vamos ter que colocar na prática e vai ter que funcionar. Essa é a chamada liderança horizontal, que tanto se fala. Não existe mais liderança vertical. O líder tem que ser uma pessoa preocupada mesmo com essa conexão. E, Thomas, a sua opinião sobre esse assunto, sobre isso que a gente está vivendo, o que está passando na sua mente? Você já pensou em algumas iniciativas aí pós-pandemia junto com seu time? A primeira coisa que me veio à cabeça é que num furacão, o melhor lugar para estar é no olho do furacão. E esse olho do furacão é estarmos bem com nós mesmos. Então, é um momento realmente que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? A tranquilidade, muitas decisões e principalmente ajudar o entorno. Na nossa companhia Seguros Sur, a gente pensa no entorno como a sociedade. Uma das nossas vocações é gerar bem-estar para as pessoas. Esse bem-estar tem que começar com cada um de nós, as famílias, os funcionários, os clientes e todo o ecossistema. Então, como gerarmos esse bem-estar para as pessoas, não depois da pandemia, já agora. Então, agora as pessoas saíram do seu bem-estar, porque elas estão muito vulneráveis e com muitas emoções e algumas emoções negativas. Então, como tranquilizar as pessoas, sabendo que cada um vai reagir de uma forma diferente, e como trazer um pouco de paz para que as pessoas possam ser produtivas e possam aproveitar esse momento para uma introspecção. Pós-pandemia, o que eu tenho falado é que nós vamos de volta para o futuro. Nós não vamos voltar para o que nós éramos, e nós temos que dar um salto qualitativo. Então, esse salto qualitativo significa, inclusive, novos hábitos, novas práticas. Eu tenho minhas práticas pessoais, então eu já medito todos os dias de manhã, é uma coisa que me traz muito bem-estar, muita tranquilidade, né? E para todas as pessoas que me procuram, eu sempre sou realmente um grande admirador da meditação como um caminho, mas cada um pode encontrar seu próprio caminho para ter essa paz, né? Porque quando a gente tem a ilusão de que a segurança vem de fora, isso sempre foi uma grande ilusão, né? E que a morte está distante, parece que a nossa vida está tranquila. E aí acontece alguma coisa e aí a pessoa leva um choque. Só que agora aconteceu com todos ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então o choque é muito grande, é um grande despertar e nós temos que buscar isso. Em Seguros Sur a gente pensa sempre no bem-estar das pessoas e competitividade para as empresas. Porque com bem-estar a gente vai ter a prosperidade e aí a coisa vai ser sustentável. Sem bem-estar, nós vamos ter sofrimento. Então, nós temos que reduzir o sofrimento. E esse sofrimento não só passa pelo físico, né, a proteção física, mas passa também pela parte mental, pela parte emocional. Então, dar ferramentas para as pessoas nesse momento para que tenham acesso à saúde emocional, eu acho que é muito importante. E pós-pandemia, sem dúvida que está próximo a todos e está realmente aumentando o nível de consciência de cada um de nós, das nossas famílias, nossas empresas e do mundo também, né? Porque o individual, ele contamina positivamente o coletivo. É muito bom ver líderes tão preocupados, já pensando nesse futuro próximo, no presente, na verdade, né? Porque não existe futuro, existe o momento que a gente está vivendo, e o momento que a gente está vivendo também serve para a gente planejar aquilo que a gente quer colher logo mais. E olha, como o propósito desse desafio que a gente está lançando oficialmente hoje é nos unirmos para a gente criar uma nova consciência para a regeneração do planeta, porque tudo começa menor e se expande, a ideia é que haja mesmo uma conscientização coletiva e que vá crescendo, crescendo. Eu gostaria de saber quais têm sido os maiores desafios enquanto líderes para esse momento. O Caíto eu tenho acompanhado dia após dia todas as ações e atitudes que ele tem feito, mas eu gostaria muito que ele contribuísse e contasse para a gente como está sendo esse dia a dia de líder.
É, para você conquistar as pessoas, fazer as pessoas acreditarem nelas, primeiro passo você tem que acreditar em você, né? Você tem que buscar a sua base, você tem que buscar a sua crença, sua segurança. E eu não tenho o menor problema de te falar que a primeira semana de quarentena para mim foram uma das semanas mais difíceis da minha vida, né? Porque você estava do meu lado, você percebeu, a gente era um ponto de interrogação no acordar e no dormir, sabe? Foi muito difícil. O lado do pânico voltou, eu tive um desequilíbrio muito sério. Então, assim, naquele momento eu me resguardei porque não tinha condição de conquistar um time, de encantar um time. E aí foi um momento onde eu decidi uma data, eu criei essa data para voltar, isso começou a me movimentar e eu comecei a me fortalecer. Então, agora, a situação que a gente está agora é o seguinte: a gente está forte, a gente está positivo, a gente não tem medo, a gente acredita no futuro. E aí é um constante contato com o meu time do showroom, com o meu time dos franqueados, com meus vendedores, com meus gerentes, toda semana, todas as vezes, justamente para ter essa conexão e para passar segurança. E muitas vezes é assim, para conversar, para dialogar, para bater papo, para dividir informações, coisas simples do dia a dia que fazem a informação. Mas detalhe, nesse momento as pessoas estão olhando para a gente. E eu, com verdade, eu passo essa segurança para o meu time, porque é uma coisa muito especial, uma coisa muito gostosa que está acontecendo. É um aprendizado. Então, assim, respondendo a sua pergunta, nesse presente momento, o meu foco natural e verdadeiro, sem forçar a barra, é estar energizando, apimentando o meu time maravilhoso. Então, só tomar cuidado, porque assim, se você gera a palavra responsabilidade, ela fica uma coisa muito forte, sabe? Então, assim, é uma coisa, é uma gratidão, é um retorno, é uma coisa com amor, é um carinho, é uma valorização, entendeu? Então, esse uso de palavras mais leves para a gente conquistar o time, para deixar o time seguro, é isso que a gente faz. Eu achei demais você, ao invés de usar a palavra responsabilidade, você usar a palavra gratidão. Isso já gera um positivismo, isso já gera uma energia, isso já traz um outro olhar. Parabéns. Thomas, a gente quer saber de você também. Quais têm sido as ações que você está desenvolvendo junto ao seu time ou as pessoas com quem você tem tido contato nesse momento para realmente inspirar? Ótimo, Denise. O primeiro momento foi de proteger as pessoas, então garantir que as pessoas tivessem sua segurança e que fossem rapidamente para home office, né? Então, isso foi lá para o dia 13 de março, começamos a trabalhar firme para que em poucos dias todos estivessem em home office. Uma vez garantida essa segurança das pessoas, aí nós passamos a olhar também toda a parte da empresa, como continuarmos trabalhando de forma produtiva. Então, mudamos alguns processos, o nosso plano de contingência foi acionado, mas a gente tinha uma mudança grande, não seria uma contingência, seria uma nova forma de trabalhar, um novo modelo de negócio, né? E uma coisa que eu fiz também, e coloquei isso como sugestão para todo mundo, é que antes nós pensávamos em semanas e meses, e que nós passássemos a pensar em horas e dias. Então, trazer mais o momento presente para que as pessoas focassem naquilo que estivesse no controle de cada um, sem se preocupar tanto com o futuro. Em paralelo, nós começamos uma análise também, um trabalho da sustentabilidade do negócio a médio e longo prazo. Então, vamos viver o presente e vamos planejar um pouco o que vai acontecer no médio e longo prazo. Logo em seguida, acho que a palavra é tranquilizar as pessoas. Tranquilizar as pessoas que elas tinham trabalho, a empresa não ia tomar nenhuma decisão radical de demissão ou de mudança de benefícios, nós íamos estar juntos nesse barco para transformarmos de uma forma positiva. Combinamos o jogo, como que nós íamos trabalhar de forma remota, e em pouco tempo eu pude ver que as pessoas estavam muito produtivas. Alguns graus de sofrimento, né? Aqueles que têm filhos muito pequenos em casa estava mais difícil, algumas pessoas sofrendo um pouco, ao mesmo tempo se adaptando, né? Então, eu acho que o meu papel foi de tentar facilitar o processo das pessoas, dar liberdade para as pessoas e dar conforto para as pessoas, cuidar das pessoas, que as pessoas tivessem o quê? O aconchego de falar, tá difícil, vamos tentar, vamos ajudar,
não tem problema, vamos ser flexíveis. E as pessoas vieram com uma energia, um engajamento natural muito grande. Então, eu acho que quando a gente tranquiliza as pessoas e dá condições que as pessoas sejam criativas, e a gente apoia as pessoas também, as pessoas sabem que nós estamos aí para realmente o que der e vier, né? Estamos juntos e vamos continuar juntos. E isso começou a gerar um bem-estar maior, né? A energia, ela é infinita. Então, se a gente buscar essa conexão com a energia e pudermos trazer uma energia positiva, uma energia tranquilizadora para as pessoas, isso energiza para que as pessoas possam fazer muito mais, né? Então, recomendei para todo mundo que a gente tivesse muita agilidade, ao mesmo tempo muita calma, né? Porque os pensamentos paradoxais, eles podem ser integrados de uma forma a sermos muito produtivos, mas com muita tranquilidade, serenidade e com cuidado muito com as pessoas, né? E aí, quando eu falo pessoas, eu estou estendendo para as famílias e aí, em seguida, para os nossos corretores, para os nossos clientes e parceiros. Então, o ecossistema, né? A família expandida. Esse cuidado e essa tranquilidade, eu acho que foram as chaves e continuam sendo, né? A chave da gente seguir em frente com alegria também. Obrigada, Thomas. Para a gente é muito importante ter essa visão de líder, né, de quais serão os próximos passos, o que vocês já estão enxergando lá na frente, principalmente no sentido de coletividade, que esse é o propósito desse nosso encontro, de falar o quanto o ser humano precisa se preocupar com o seu propósito que transcende o próprio indivíduo. E eu tenho uma última pergunta, que agora é a pergunta do desafio, que é uma pergunta bem interessante. Olha só, prestem atenção, inclusive a audiência, hein? Olha só. Se o vírus fosse um professor e a nova consciência uma escola, qual seria o seu aprendizado consciente sobre o que está acontecendo no mundo? Não responde agora. Não responde agora. Vocês podem pensar nessa resposta, porque tanto o Caíto quanto o Thomas vão falar qual é o desafio no dia 13 de maio, que a gente vai ter eles novamente conosco ao vivo. E vocês que estão conosco, a gente vai lançar o desafio Regenera. Vocês prestem atenção, vão ter várias postagens explicando como vai funcionar o desafio. Vocês também vão responder essa pergunta. Então já vão pensando na resposta de vocês, porque vocês vão gravar um vídeo e os 3 melhores vídeos, inclusive, vão participar do Fórum Nova Consciência presencial no final do ano. Vocês vão subir no palco, gente. Olha que delícia. Então está lançado oficialmente o desafio Regenera. Caíto, Thomas, obrigada pela participação de vocês, foi incrível, a gente aprendeu muito. Dia 13 estamos de volta, hein? Vocês com a gente, e no dia 10 eu tô com vocês novamente. Muito obrigado, é uma grande oportunidade e vamos construir juntos, né? O presente é que determina o futuro. Foi um prazer, você sabe o quanto eu te admiro profissionalmente, pessoalmente, você sabe disso, mas mais do que isso, esse assunto ele é muito pertinente, ele é muito especial. Ele, para mim, ele veio de uma pessoa, que é o Gustavo, que veio, que ele trabalhou com RH há muito tempo, ele percebeu essa oportunidade, essa carência na relação. Para a gente resumir, as pessoas não vão ser mais crachás, as pessoas vão ser pessoas e vão ser respeitadas. E é óbvio, é uma coisa muito simples. Quanto mais você respeita, mais essa pessoa fica feliz, mais ela produz, mais ela entrega, mais produtividade acontece. Então, para mim, é um prazer estar aqui com você e com esse tema, que é o tema do futuro. Um beijo. Obrigada do fundo do coração. Muita gratidão. Queridos, que alegria poder ouvi-los, que alegria poder ouvi-los, que alegria poder receber tanto de vocês nessa nova caminhada. Que bom que a gente pode, através da comunicação hoje, através da ciência que nos permite conectar tantas pessoas, que bom que a gente consegue unir esses líderes que de alguma forma pensam conscientemente. Eu acredito e sempre acreditei no fundo da minha alma que as relações humanas são de fato o que é importante dentro de qualquer grupo que se organiza para algo, independente da finalidade ou daquilo que vai ser entregue. Quando a gente tem organizações que trazem valores humanos para o consciente, a gente cria esse movimento, a gente cria essa linguagem. E claro, não tinha como não convidar essa pessoa incrível que eu particularmente sempre fui fã, sempre acompanhei, sempre olhei, sempre admirei
porque ele é um cara que traz para a prática tudo aquilo que a gente está vendo de desafio, por exemplo, que esses dois grandes líderes, como o Caíto e o Thomas, estão trazendo. Ele é um cara que ele faz na prática. E eu acompanho ele no Story, acompanho ele no Face, acompanho ele nas redes, sou um fã do trabalho, que é o João Paulo Pacífico. Então eu queria, primeiro de tudo, dar as boas-vindas a esse querido que participou com a gente do Fórum ano passado e hoje está aqui colaborando também com essa energia, com esse movimento que a gente está criando. E agradecer cada um que está aqui assistindo esse momento especial, porque, Pacífico, você é um cara que merece esse reconhecimento e merece essa abertura. Então, eu não estou te vendo aqui, mas se você estiver aí recebendo essa mensagem, que você possa se apresentar e trazer quais são as práticas que hoje o Grupo Gaia está conseguindo manifestar a partir desse professor, que é o vírus, que é o Covid. Traz pra gente, querido. Olá, Guba, que alegria estar com vocês aqui, gente, obrigado. E ouvir esses professores todos, é muito, muito bacana isso. Então, vou começar compartilhando algumas coisas, como você perguntou agora, que a gente vem tentando fazer na Gaia. Até parece bastante com o que o Thomas e o Caíto falaram, que é muito essa questão, eu estava pensando, o que eles são, né? Eles são seres humanos, né? Que é o que todo mundo tem que ser, seres humanos, que estão se preocupando com as pessoas. Logo no começo, primeiro dia, e teve uma coisa muito interessante pra gente, porque a gente tá há uns 4, 5 meses preparando nossa segunda viagem pra Disney. Ano passado a gente levou todo mundo pra Disney da Gaia. E a gente iria dia 13 de março. Mas com tudo isso tá tudo certo. Com tudo isso que começou a acontecer, dia 12 de março, um dia antes, na verdade algumas horas antes, que a gente sairia dia 13 cedinho, a gente postergou essa viagem. Então, a gente já começou dia 13, quando a pandemia começou a crescer e tal, primeira coisa que a gente fez com as pessoas foi tentar dar uma segurança para elas, que é muito parecido com o que o Thomas falou. Então, como a gente, enfim, desde sempre a gente veio construindo uma Gaia para o longo prazo, a gente sempre pensou no jogo infinito, algo que eu falei um pouco ano passado no fórum também. Então, a gente tem condições disso. Então, primeira coisa, gente, fica tranquilo. A gente não vai demitir ninguém, a gente não vai reduzir um centavo o salário de ninguém. Então, a gente prefere, logo no começo, passar essa segurança. Logo em seguida, aí dia 16, já começou home office 100% da Gaia. Nossa preocupação foi acolher as pessoas. Então, todos os dias, uma live com todo mundo, e no começo muito forte para acolher, porque deu aquele negócio, e agora? O que aconteceu? Quanto tempo? Aquela incerteza, insegurança de quanto tempo vai durar, tal. Como a gente pode acolher as pessoas? Então, tratando cada um como ser humano. Tá? Então, cada um de uma forma super especial. Aí tinham pessoas que estavam preocupadas. Aí a gente trouxe um médico infectologista para falar com todo mundo. Para explicar, contar como são as coisas, como estavam, o que era isso que estava acontecendo, dar dicas. Depois a gente conseguiu médicos para falar individualmente com as pessoas que estavam um pouco ansiosas, assim, ali, e estavam achando que tinha alguma coisa, para ter uma consulta online. A gente conseguiu isso também. Depois, logo no começo, meditação também, como Caíto todos os dias, um grupo de meditação. Criamos grupo de yoga uma vez por semana. A gente fez uma pizzada com todos os gaianos e com as famílias, em que a gente comprou pizza para todo mundo. Na verdade, todo mundo comprou pizza, a gente reembolsou. E aí todo mundo, as famílias também comendo pizza ao mesmo tempo. A gente chamou convidados externos para aplaudir os médicos, para dar essa boa energia. A gente fez grupos até de oração alguns dias, porque tinha gente que trabalha com a gente que não estava tão bem, que graças a Deus se recuperou depois disso. Nós fizemos amigo secreto na Páscoa, e um amigo secreto muito legal, que não era físico, cada um sorteou alguém, e tinha que dar um presente, idealmente sem gastar nada. Então, por exemplo, o que eu fiz, eu pedi para a esposa e para a mãe da pessoa que eu tirei mandarem uma mensagem super linda para mim, na realidade, e aí no dia da entrega do amigo secreto eu mandei essas 2 mensagens. Enfim, a gente vem tentando acolher, primeiro dar segurança, depois acolher as pessoas e depois, por que não, ter um momento de diversão? Porque o ser humano precisa disso também. Né? Então, aí nessas lives que a gente faz, bate-papo, a gente sempre faz brincadeiras com todo mundo e tal, para sair um pouco disso, né? Porque é muito grave o que está acontecendo, tem uma energia muito pesada lá fora, a gente não pode fechar os olhos para isso, mas, por outro lado, nós somos seres humanos, somos seres sociáveis. Então a gente tem que ter essa interação humana, mesmo com a separação física. E é isso que a gente vem tentando fazer na Gaia nesse período. Isso é um pouquinho do que a gente vem fazendo nessas 6, 7 semanas, já que a gente está, né, desde o dia 16 de março, que nós estamos com home office na Gaia. Bom, se a gente está falando desse pouquinho,
Eu já diria que é um pocão muito necessário. Se uma pequena parcela de empresas, organizações já pudessem fazer um pouquinho disso tudo, sem dúvida nenhuma a gente conseguiria criar essa consciência. E é muito legal, Pacífico, ver você assim como um líder, inspirando essa inovação, porque agora o assunto inovação virou realmente como você reconectar essas possibilidades, como você criar essas reconexões, né? Então a gente também foge um pouco do padrão que a gente estava acostumado a ver de inovação, e a inovação nesse momento se torna então a reconexão com o humano, porque no momento onde algum caos se estabelece, é onde as pessoas pensam cooperativamente. Cambises do projeto Cooperação sempre me ensinou isso, e acho muito legal que você de alguma forma inspire as pessoas a inovarem nos próprios processos, nos próprios projetos, e deem as ferramentas e as possibilidades. E eu acho muito legal, de repente, também a gente trazer uma visão agora de um outro lado que é super especial, que o Pedro sempre me colocou e o Pedro sempre me mostrou, através do trabalho que ele faz com empresas, através do trabalho que ele leva o conteúdo, né, das empresas espiritualizadas, valores que são espirituais. E a gente muitas vezes confunde, né? O que é o espiritual, o que significa isso. E é muito mais fácil compreender do que a gente realmente imagina. Então, eu queria que o Pedro comentasse um pouquinho para a gente como é que ele está vivendo assim, esse momento, qual que tem sido as percepções em relação ao que ele escreveu no passado e que de alguma forma ele já aplica com o momento presente. Dá para fazer esse link aí, Pedrão? Rola? Dá, lógico que dá. Guba, eu acho que tem algumas questões, né? Eu tô num momento muito curioso de escrita do segundo livro, e não tem jeito, né? Eu não sei, eu não conheço pessoas que passaram por processo de escrita assim, de 2 livros com o mesmo tema, mas é engraçado como a gente começa a se questionar o próprio tema anterior, né? E aproveitar a prática, depois de 3 anos de lançamento, de tanta prática, o que mudou. E eu acho que a gente tem algumas coisas com relação a esses valores espirituais, Guba, que eu acho que assim, que eu tenho insistido um pouco em algumas ideias para que a gente possa aprofundar no tema da espiritualidade em organizações, né? Eu acho que uma das grandes coisas que eu tenho batido na tecla é de que não existe separação, e a gente evitar a separação entre o que é espiritual e o que é prático. Porque essa separação é a ferida inicial nossa como humanidade. Então, porque se a gente separa, a gente começa a acreditar que existem algumas coisas que são espirituais e outras não. Então fica uma coisa meio meditação é espiritual. E aí, qual hora que eu preciso ter uma conversa difícil com um funcionário, não é. Uma planilha de controle de processos, não é. E aí a gente começa a acreditar somente nos cristais, nos mundos dos anjos, que são muito legais, muito importantes, mas eles são um lado. E aí tem um outro lado prático. Então, a gente, por exemplo, bastante comum, eu estou fazendo bastante exercício de espiritualidade na minha organização. Nesse momento eu estou trazendo ainda mais esses exercícios, como meditação, por exemplo, e são exercícios que são muito importantes agora. A grande provocação é que eles fiquem, né? Que eles não sejam... eu gosto de pensar assim, não seria melhor se a gente fosse uma humanidade tão presente, que a meditação fosse igual respirar? Ou será que não seria interessante, ao invés de criar espaços de relaxamento, momentos de descontração, salas de videogame, para que as pessoas possam soltar um pouco toda a atenção, não seria melhor, antes disso, a gente não ter essa empresa onde as pessoas estão cansadas, essa empresa onde as pessoas precisam dessa descompressão? Porque me dá a impressão assim, a gente faz um mundo doente, mas eu te dou o remédio, então fica tranquilo. E aí evitar um pouco essa visão, e aí trazer valores realmente presentes, porque quando a gente tem os valores espirituais muito presentes, essas coisas elas são naturais, elas não são comportamentos inseridos no negócio, entende? E acho que uma coisa que o Thomas trouxe, o Caio trouxe também, é de que a gente saia dessa não com uma consciência somente expandida, que já é legal, do tipo assim, eu entender que existem outras coisas, mas sair diferente. Eu acho que uma grande provocação que a gente pode deixar nesse primeiro encontro para as pessoas, além de, óbvio, responder nosso desafio que é lindo,
Será que a gente, e aí você, quer realmente sair diferente dessa pandemia? Será que você não está só pensando em melhorar? Porque uma coisa é melhorar e ter uma consciência expandida, a outra é realmente sair diferente. E aí tem uma pergunta que pode ajudar, e se essa pandemia fosse para sempre? Isso pode ser uma grande provocação. Pô, então como é que eu preciso... será que a gente não pode ser humano, se preocupar com o outro para sempre? Será que a gente não pode trabalhar de uma outra maneira para sempre? Isso é sair com uma nova consciência. Então, eu acho que fica um pouco essa provocação para todos nós aqui, Guba. E eu tenho visto que nessa pandemia, de alguma forma, todo esse movimento que a gente está passando, muitas demissões acontecendo, muitas ações sendo tomadas. O próprio Thomas e Caíto trouxeram algumas que eles, alguns desafios e ações que eles já começaram a tomar, mas me vem muito esse sentimento de compreensão do outro na pele do outro, a empatia. E aí, Pacífico, eu queria saber de você, assim, você acha que para uma liderança ser consciente, a comunicação, a empatia é importante? Sem dúvida, sem dúvida. Sem empatia não há conexão, sem empatia não há comunicação, sem empatia não há liderança. Então eu acho que a empatia é fundamental para qualquer líder, para qualquer pessoa que vá... E aí, assim, a gente está falando de líderes, mas mesmo que não sejam líderes, né? Para qualquer pessoa, eu acho que a empatia é fundamental, você entender o outro, que o outro está sentindo, e aí realmente... o passo seguinte para mim, né, que é a própria compaixão. Então a empatia é fundamental, só que se você tem só empatia, o excesso de empatia, né, tem estudos que mostram que ele pode causar fadiga, porque você vai, enfim, vai sentir muito que todo mundo está sofrendo. Mas quando você tem a compaixão junto, então a empatia de um lado e a compaixão junto, para você ter aquele desejo, aquela ação ligada à empatia, aí acho que isso é fundamental. Acho que esse é um caminho que não tem... para mim é o caminho que tem que ser. Não dá para pensar diferente, não dá para pensar em líder sem ter empatia, sem ter compaixão. Ah, gente, que todos os líderes sejam assim, que a gente possa manifestar mesmo e reunir essa galera, porque é importante a gente ver que não tem só um louco, tem vários acreditando que sim, a gente pode fazer isso. E é nesse lugar que a gente se encontra aqui no Fórum da Nova Consciência. Eu queria muito que o Pedro me dissesse um pouquinho como ele acredita que a gente vai passar por isso de uma forma coerente com tudo que está acontecendo. Pedro, quais são suas crenças em relação às emoções? Quais são suas crenças em relação à percepção do momento presente, à percepção do recolhimento, do olhar interno? Eu queria que você me trouxesse essa sua visão que a gente sempre conversa em relação ao olhar primeiro para si, para então perceber o outro, para então levar até o outro. Porque eu imagino, Pacífico, que um líder que não tem compaixão por si mesmo, que não se ame, que não acredita em si mesmo, como ele vai poder fazer isso por outro? E aí eu queria que o Pedro me dissesse o que ele acha sobre isso. Guba, eu acho que você me conhece bem, né? Eu acho que o pessoal que me segue deve saber disso também, que eu sou um defensor do olhar para si como passo número 1. E eu acho que o que esse momento e essa pandemia trouxe como convite para a humanidade, pessoas físicas, organizações, sistemas, é para que a gente possa olhar para a gente mesmo e transformar e curar. Então a gente está tendo a opção, a possibilidade de curar coisas que são incríveis. Tem gente que está curando relacionamento com mulher, com filho, tem gente que está curando solidão, tem gente que está curando com dificuldade com alimentação. A gente tem opções de curar dentro da gente, coisas que estão nos distraindo de uma consciência elevada há muitos anos. E eu, particularmente, eu acho que a diferença que a gente pode fazer no mundo a partir de um ponto onde a gente não se curou e a gente começa a querer fazer muito pelo mundo, eu acho que a gente se desvia de um caminho muito sagrado. E a gente corre um risco de o nosso ego nos dominar e a gente tropeçar mais para frente. Eu sou muito da filosofia de que eu não acredito, de forma obviamente inconsciente, eu não acredito que exista o outro. Eu não acredito que exista lá fora. Existe uma lei de amor maior, que se eu fizer o mal de alguma forma, isso aí vai voltar de alguma forma ou de outra. Algumas filosofias chamam de karma. Então, é isso, Guba. Eu acho que é um convite primeiro de olhar para dentro para que a gente possa sair
nós, diferentes de como entramos. Concordo, querido, concordo plenamente. E acho que é por isso que a gente se conecta nesse movimento tão lindo, juntos, construindo sempre. Quando a gente passa do eu para o nós, né, do eu para o mundo, nós estamos prontos para poder integrar aquilo que é verdadeiro dentro do nosso coração e a gente sente com verdade. E é muito que eu vejo isso também, pelo menos pelas comunicações que o Pacífico faz ali no Story, no Instagram, sempre vejo ele sempre envolvendo a equipe, sempre colocando os próprios desafios e também sempre muito provocativo, levando realmente as pessoas a se questionarem. Está certo esse modelo de trabalho? Está certo esse modelo de organização? O que adianta muitas vezes a gente fazer tanta coisa interessante, tanta coisa linda, mas ao mesmo tempo a gente está entregando para o mundo nada? Qual que é o legado que a gente está deixando enquanto um grupo de pessoas que está vibrando por algo? É realmente só o dinheiro que vem em primeiro lugar, Pacífico? É isso que a gente tem que, de fato, aceitar na nossa vida? Fala sério, né? Eu procuro, eu sou muito transparente com as coisas, assim, então às vezes pode ser bom ou ruim, né? Mas enfim, eu não consigo ser diferente. E eu sou um pouco crítico dessas coisas, né? Porque não adianta você ver, eu fiz um vídeo esses dias no Instagram, em que era justamente isso. Não adianta, eu vejo várias empresas, a gente lida com muita empresas que só quer aparecer legal agora, e aí um vai lá, o cara corta salário da galera, corta um monte de emprego, faz um monte de coisa, e aí vai lá e divulga que está fazendo uma ação social para doar dinheiro. Daí me pediram para divulgar. Eu falei, cara, como assim eu vou divulgar? Não é coerente, né? Não é genuíno o que você está fazendo. Outra também, que parece um jornal nacional, aqui, ali e tal, você vê, pega o fornecedor e aperta nesse momento até dizer chega. Empresas que pagam com 30, 60, 120, 180 dias depois. Isso é um crime com as pessoas, né? Então, eu acho que a coerência é uma coisa muito importante para a gente olhar como líder, como empresa, porque não adianta você... E hoje em dia está todo mundo querendo parecer legal, solidário e tal, mas acho que tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro, e aí os seus atos falam muito mais do que as suas palavras. E isso acho que é muito importante. Teve uma fala que o Pedro falou agora também, que não existe eu, existe o nós, né? E acho que cada vez mais, se as pessoas entenderem isso, se as empresas entenderem que todos fazemos parte de um todo, né? Acabar aquela visão simplista de que eu quero ser o melhor do mundo. Cara, o melhor do mundo no quê? Quem que vai falar que você é o melhor do mundo? Só para você ter o seu ego lá em cima? Só para você ter aquele lucro gigantesco? A que custo, né? A que custo como sociedade esse lucro está trazendo? Você está apertando fornecedores até eles quebrarem, você pega os seus funcionários e faz eles trabalharem que nem uns loucos, você está destruindo o meio ambiente, poluindo, só para você ser o melhor do planeta na sua mensuração? Que besteira, né? Então, acho que cada vez mais as empresas que pensam no todo, que se preocupam com o outro, com o seu funcionário, com o seu fornecedor, com o meio ambiente, que neutralizam as emissões de gás de efeito estufa, enfim, as empresas que pensam isso, eu acredito que elas vão ser muito mais resilientes. E são empresas que as pessoas vão estar lá por conta da causa da empresa. Não porque elas estão pagando 100, 200 mil, 2 mil reais a mais por mês de salário. Eu espero que esse seja o futuro, né? E os clientes vão adquirir produtos e bens, enfim, dessas empresas, que são empresas humanas de verdade, né? Que estão preocupadas com tudo. E hoje em dia, pelo menos assim, eu acho que uma coisa boa é quando as empresas estão querendo mostrar que são legais. Então isso já é um passo. Mas essa falta de coerência não é tão bacana. Então acho que são passos e espero que esses passos sejam cada vez maiores nesse momento. Pois é por isso que a gente está aqui tentando justamente levar um pouco dessa consciência de que é necessário não só você aparecer, né, aparecer que faz algo de bom, mas de fato ser coerente. Porque o que a gente vê de incoerência também é muito sério, né? Quantas vezes a gente já não vê ações acontecendo dentro de uma organização e, eventualmente, aquele líder não confia naquilo, aquilo lá foi só uma coisa da área de RH, ou da área de sustentabilidade, ou da área de marketing que entrou. Então, isso vai além, isso é criação de cultura, isso é cultural changing, é mudança do pensamento realmente daquele grupo. E acho que o que você fala é muito isso, como a gente pode trazer para dentro do lugar onde nós habitamos
como a gente pode, inclusive, refletir sobre o ensinamento que é passado. Porque, assim, se a gente for parar para pensar um pouco, Pacífico, a gente cresce, tem os nossos pais enquanto professores, vai para a escola, aprende o conteúdo da escola e depois disso a gente vai para empresa, a gente vai para o mercado de trabalho. E ali a gente encontra o líder, que é o nosso terceiro professor, entre aspas, da vida. E o que ele está nos ensinando? Como é que ele está nos passando alguma coisa? Então, assim, se o meu pai e a minha mãe não me ensinaram a reciclar lixo e nem a escola me ensinou o valor e a importância do que eu estou deixando como legado na terra onde eu habito, o líder ele tem esse papel fundamental de expressar. Claro que não é uma obrigação, mas se a gente está falando de relações humanas, se a gente está falando de uma conexão da nova consciência, talvez essas pessoas que também estejam chegando no mercado, hoje de 20, 19, 18 anos, que já vem preparado, com chip pronto para trabalhar pela humanidade, a maioria delas, elas vão buscar um lugar consciente, onde tenham alguém que endossem aquilo que elas sentem, não sabem por que sentem, mas estão ali co-criando e aprendendo com alguém que faz sentido. Isso é muita viagem minha? O que você acha, Pacífico? Então, concordo super com você, Ruba. Acho que tem muita gente que já está vindo com esse chip diferente, o que é maravilhoso. E eu vejo pessoas mais ou menos da minha idade, um pouco mais velhas, tem algumas um pouco mais novas, que como a gente foi criado com líderes que não, na sua grande maioria, não eram líderes humanos, não tinham essa consciência toda, muita gente está com essa dificuldade, né? Sabe, puxa, eu tenho que mudar alguma coisa, eu não sei o quê. A forma que eu venho fazendo as coisas não está funcionando. Porque até o líder que eu estou seguindo é um cara que eu não quero ser esse cara no futuro. Eu não quero chegar com 50, 60 anos sendo essa pessoa que ela é hoje. Puta, eu não vejo, claro. Não admiro. O que eu faço agora? Como eu posso mudar? Enfim, então por isso eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo e de disseminação de conhecimento, ele é fundamental para que as pessoas que tiveram um aprendizado, que a gente consiga não replicar o aprendizado que a gente teve. Que a gente consiga inverter isso e passar de uma forma diferente para formar essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, que já entrou faz um tempo, e aí inverter, né? Parar com aquele negócio de cultura Ambev, sei lá, cultura de banco de investimento. Desculpa falar o nome, né? Enfim, é o que eu acho. Acho que são culturas que são danosas para a sociedade. Acho que todo mundo sabe. Então, eu acho que é danoso para a sociedade ter aquela cultura que, na minha época, quando eu comecei a trabalhar, era o sonho de todo mundo. Trabalhar na Ambev, ser treinado na Ambev e tal. Eu não trabalhei lá, graças a Deus. Mas aí o cara chegava lá, sofria bullying. E era legal, os caras sofriam bullying. Isso é bem bizarro, né? Olha o nível. E aí, hoje em dia, isso aqui está mudando. Né? A própria Ambev está tentando mudar várias práticas. Tem muito que mudar, mas está tentando. Já é um bom passo. Mas eu acho que é isso, né? Agora a gente tem essa ampliação de consciência por parte dessas pessoas. E aí que a gente consiga ter um novo modelo de empresa, um novo modelo de gerenciamento de pessoas, uma nova forma de encarar fornecedor, cliente, todo mundo como uma coisa só, né? A gente faz parte, não precisa destruir ninguém. Uma vez eu tinha um cara que já foi diretor de montadora, falou, já quebrei muito fornecedor. E deu risada. Cara, que bizarro. Assim, você quebrou fornecedor, você acha legal? Pra mim isso é um absurdo tão grande. Então, isso não vai mais ter espaço, né? Esse tipo de mentalidade não vai mais ter espaço no mundo. Espero que não tenha. Que venha a nova era. Pedro, assim, eu sei sobre o que você pensa, mas eu queria que você trouxesse um paralelo, porque acho que muitas vezes o líder ele assiste algo como que a gente está falando aqui e se pergunta, tá, mas vamos para a prática, né? Porque no fundo quem está lá em cima vai cobrar resultado, vai querer que as coisas aconteçam, né? Então os investidores não vão dar muito espaço para a forma como está liderando. Mas aí a pergunta, você usar da compaixão, usar da empatia, você usar dos valores espirituais, dão ou não dão mais resultado do que a forma escassa que a gente já está acostumado? Você tem alguma coisa assim para falar sobre essa minha indagação? Sim, tenho sim, Guba. Porque a resposta prática é sim, sem dúvida nenhuma. Hoje, diversas pesquisas ao redor do mundo comprovam isso. A gente teve no Brasil, lançado pela Humanizadas o ano passado,
a primeira pesquisa de empresas humanizadas, apoiada pelo capitalismo consciente, mostrando que essas empresas têm mais do que 6 vezes o resultado prático, financeiro, do que as empresas, do que as 500 maiores empresas do país. Então você vê que assim, não é um negócio pouco, é uma diferença de resultado absurda. Eu super entendo quando a gente tenta vender a nova cultura para a velha cultura usando os valores da velha cultura, né? Mas eu acho que a grande provocação que a gente pode acho que a grande provocação que a gente pode fazer eu acho que tem uma coisa que vale mais a pena uma vida grata, uma vida de existência onde a gente é feliz, onde a gente está feliz por estar vivo e fazendo a diferença a quem está do lado, do que ter uma certeza de que teremos muitos resultados financeiros um dia. Mas, assim, a boa notícia é que é os dois ao mesmo tempo, né? A gente tem provas hoje de que fazer isso dá não só uma alegria de viver e uma recompensa linda dentro do coração, mas financeiramente cabe no bolso de uma forma linda também. Só complementando e reforçando o que o Pedro falou, que eu acho o seguinte, sim, concordo total, acho que traz resultado, a Gaia é um exemplo disso, é uma empresa super resiliente, tá? Tanto é que a gente tem aí 11 anos de vida, começamos sem dinheiro nenhum, e passamos por N crises no Brasil e estamos super bem e a gente doa uma grana para a ONG. Mas, mesmo que não desse mais dinheiro, não faz sentido nós não olharmos os valores humanos nas pessoas e nas empresas. Acho que quero chegar nesse ponto. Eu acho que, sim, é a linguagem que essa turma entende, legal, mas mesmo que não desse, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Então, uma empresa tem que fazer as pessoas bem, as pessoas felizes. Uma empresa tem que ter um objeto social que não é grana, ela tem que ter lucro. Mas lucro é um meio, não é um fim. Ela tem que olhar o meio ambiente, ela tem, mesmo que isso não dê grana. Tá? Para mim isso é básico e eu espero que um dia a gente consiga não ter que ficar toda hora falando que isso dá mais ou menos resultado, que isso é básico, tipo, isso tem que ser, tá? Tem que ser, ponto. É como um país que fica olhando só o PIB, né? E todos os países só olham o PIB. Que adianta o PIB crescer se metade da população está na miséria absoluta, mas meia dúzia crescer? Não faz sentido, nós estamos olhando só uma partezinha. Falando de Grupo Gaia, né? Grupo Gaia, a gente. Isso é interessante também, porque pouco a gente sabe o que a gente faz. A gente faz uma coisa de muito nicho. Né? A gente trabalha no mercado financeiro. E como a gente faz as coisas é muito importante, né? Por isso, a forma como a Gaia, como a gente trata as pessoas, como a gente trata o meio ambiente, como a gente trata tudo. Nosso produto nosso principal produto é mercado financeiro, securitização imobiliária do agronegócio. A gente levanta grandes montantes de dinheiro para financiar projetos. E a minha busca, né, a minha dedicação nesse ano, a partir desse ano, é que todos os negócios tenham obrigatoriamente um impacto socioambiental muito positivo. Sei lá, a gente levanta dinheiro para empresas legais, ok? Que não é nada ruim para o planeta, para as empresas, mas a minha dedicação agora é que a gente tenha só coisas que causam um impacto. A gente está pegando 3 causas agora como Gaia. As 3 causas são: uma é a redução da desigualdade, ou a inclusão socioeconômica das pessoas. A segunda é a mitigação e adequação das mudanças climáticas, né? Como a gente pode isso ajudar. E a terceira é a felicidade das pessoas, como a gente pode contribuir com isso. Então, essas 3 causas, como através do mercado financeiro eu consigo levantar dinheiro para essas coisas e que dê retorno para o investidor na outra ponta. Então, eu quero que o cara invista, falando um pouco de mercado financeiro, né? Se você for olhar, entre em qualquer banco, tá? A Gaia não é banco, mas quando você vai investir, você tem lá só o risco e retorno. Então, vou investir tanto para ter tanto. E as pessoas ficam brigando por isso. A gente não olha o impacto que está causando. Né? Pô, isso aqui, eu estou tendo um retorno bom, mas está causando o que no planeta? E é isso que a gente quer trazer. Né? Então, a gente tem tentado trazer esse tipo de operação financeira. Isso hoje a gente trabalha só com grandes investidores muito grandes. Nosso futuro, eu espero que seja trabalhar com pequenos investidores também. Bom, então para você que está assistindo a gente, liderança consciente, ou que conhece ou que trabalha dentro de uma organização e que faz parte de um sistema que movimenta isso, perceba a fala do João nesse sentido da entrega e do legado que ele quer deixar, história como ele está construindo, colocando os valores ambientais, os valores sociais, os valores culturais dessa organização voltadas para a construção e reconstrução e principalmente regeneração
desse espaço onde a gente habita, porque realmente, se não tiver mais água limpa, se não tiver mais ar puro, se a gente simplesmente não tiver isso em abundância, aí as empresas vão começar a ter que pagar por isso, e vai existir muita guerra, vai existir muito mais conflito, e a gente não está olhando para isso, e essa consciência está vindo de um líder organizacional, de alguém que tem a visão por uma empresa, e que movimenta o seu microambiente a partir desse olhar que sustenta famílias, que sustenta novas culturas, novos lugares, e que assim a gente consegue não só fazer a transformação no micro, mas também no macro, porque pessoas conscientes também devem e vão votar por uma política pública que seja consciente aos valores que essa pessoa também tem. Então, o fato da gente poder ensinar dentro das organizações, ensinar enquanto organização, é fundamental para que a gente possa construir também o lugar onde a gente quer estar. Isso é muito bacana. Bom, então eu queria, para finalizar esse momento com o Pacífico, porque eu e o Pedro, a gente vai, depois desse momento, dar agora a chave final de como a gente vai poder construir tudo isso junto, por mais que nós já estejamos aí com várias ferramentas, com várias práticas que foram dadas pelo Caíto, pelo Thomas, Denise conduzindo lindamente esse movimento, e pelo Pacífico, obviamente, que está trazendo aqui muita coisa legal de como a gente pode pensar a esse respeito e criando essa consciência na audiência, nas pessoas que estão nos assistindo. Pacífico, se o vírus fosse o professor, meu amigo, e essa nova consciência, a escola, onde a gente está junto nela, qual é o seu grande aprendizado? Divide com a gente, porque essa é a pergunta que a gente vai fazer para a liderança de todo o Brasil responder para a gente nesse fórum que acontece online, através de vídeos. Então eu queria que você desse esse pontapé inicial e nos contasse se esse fosse o aprendizado, aliás, se esse fosse o professor, como seria o aprendizado, querido? O vírus, ele é um grande professor para a gente, né? E é um professor que está aqui para ensinar. O grande aprendizado é que todos estamos completamente conectados. Saiu da China e chegou nas menores cidades do Brasil, no mundo inteiro. A gente é um só, a gente não está separado. Nós estamos completamente conectados. E a forma como a gente, ao entender que essa conexão ela existe e que um depende do outro e que o todo está junto, quanto mais unidos nós estivermos, quanto mais compaixão nós tivermos, melhor a gente vai, mais rápido, melhor a gente vai sair desse problema agora e melhor a humanidade vai ser. Porque quando você tem compaixão, você não quer que o outro sofra. Então você vai sair de máscara para não passar para o outro. Você vai se preocupar com o seu funcionário quando acabar a pandemia para ele estar bem também. Você vai se preocupar com o meio ambiente. Você vai ver que é possível você despoluir os rios, como eles estão sendo despoluídos agora em vários lugares do mundo. A camada de ozônio, um buraco gigante da camada de ozônio, estava vendo, ele está se reduzindo. Então olha quanta coisa acontece. Então eu acho que a gente entender que todos somos um. Nós estamos completamente conectados e esse vírus ele veio provar que não há dinheiro que consiga salvar uma vida. Então é isso. Muito bom, querido. Você está na sua casa aí, bate palma porque merece. Pedro, quer fazer algum complemento sobre esse tema específico? Agradecer demais o Pacífico, né, cara? Que bom a gente ter alguém com um exemplo tão prático e real sobre o que estamos passando, sobre lições para uma liderança mais consciente. Então, gratidão demais, Pacífico, por ter trazido aí. Estou vendo um monte de gente comentando aqui, agradecendo sua participação. Gratidão demais, não só pela sua presença, mas por estar fazendo esse trabalho que é lindo demais e que ajuda, eu tenho certeza disso, que ajuda a gente a mudar o mundo e as empresas para um lugar mais que dê mais orgulho, sabe? Então, obrigado por essa missão tão linda. Poxa, eu que agradeço. Para mim, de verdade, um privilégio. Ano passado eu fiquei encantado, até com a camisa hoje, de participar do Fórum da Nova Consciência. Foi maravilhoso. E agora, quando você me chamou para participar desse começo, para mim foi de verdade um grande privilégio. Tá com o Pedro também. Poxa, empresas espiritualizadas, sensacional, Pedro, o que você fala, o que você faz. E Guba também, essa energia. Obrigado a todo mundo que mandou mensagens. Nos intervalinhos eu lia as mensagens, respondi também. Fiquei muito feliz e muito grato por esse momento. Muito grato. Gratidão a todo mundo que está ouvindo ao vivo, que vai ouvir depois, e especialmente ao Guba e ao Pedro que me convidaram para estar aqui nesse momento.
Se você que está assistindo a gente é líder, ou pensa a respeito, ou empreende, ou tem uma opinião formada sobre tudo isso que a gente está falando, a gente gostaria de te convidar para participar do Desafio Regenera. O Desafio Regenera é justamente o próximo passo da nova consciência. Então, no passado, a gente criou a nova consciência. Hoje é o momento da gente botar isso em prática. O Pacífico já faz isso a partir das ações e das mentalizações e ideias que ele tem. Como é que a gente pode trazer? Como é que você faz isso dentro do seu grupo, dentro da sua organização? Então a gente gostaria de te convidar para gravar um vídeo de até 1 minuto, publica na sua rede social respondendo: se o vírus fosse o professor e a nova consciência a escola, qual é ou qual seria o seu aprendizado? E você vai publicar no seu Instagram, marcar o Fórum da Nova Consciência, a hashtag Desafio Regenera, que os 3 melhores vídeos mais conscientes, com a resposta mais interessante, eu e o Pedro a gente vai assistir e vai passar na live do dia 13/5, junto com Caíto e com Thomas. Por quê? Caíto e Thomas não foi só uma presença no vídeo, não. Isso foi o lançamento do desafio. Hoje é o lançamento desse fórum que vai acontecer nas próximas 2 semanas, e no dia 13/5 a gente vai ter esse grande reencontro. Então, pessoal, como eu falei no início, a gente tem um desafio de como é que a gente, de forma prática, sem perder a profundidade e a seriedade do tema, consegue ter ações e comportamentos práticos para entrar numa nova consciência como humanidade. Então, a gente está criando, durante todas essas lives, com os pensamentos dos líderes, com as ideias dos líderes, com as práticas compartilhadas, tudo que foi dito aqui hoje, o que vai ser dito nos encontros, a gente está criando, junto com o Eduardo Bernardinelli, que é um grande colaborador do Fórum, um documento prático das melhores ideias e ações, com indicações de livro, indicações de atividades. E aí tem um chamado bem legal, né? Como eu acho muito importante, aqui não é um lugar só para quem é líder, só para quem é influenciador de alguma forma falar. A gente gostaria muito de, além de pedir para vocês a participação do vídeo com o Guba, que vocês preencham também um questionário falando sobre essa consciência, sobre essas ideias e sobre essas práticas na sua vida e na sua empresa. E não seja o seu trabalho, seja uma empresa que seja a sua. É um convite para que a gente possa ouvir todo mundo e criar coletivamente o que é esse manual e ideias e práticas dessa nova consciência. Para isso, tem um questionário lá de liderança consciente, lá no link da bio do Fórum da Nova Consciência. Então acessa lá, você vai ter um formulário para preencher lá, é bem rápido, 3, 5 minutos você responde. E aí a gente consegue compilar, repassa para os amigos, faz o máximo possível, porque quanto mais coletivo, mais força vai ter. Pessoal, a gente convida todos a colaborarem com uma causa que vibra demais no meu coração, de um grande amigo que vai estar com a gente falando na semana que vem, que é o Thiago Berto. Ele é fundador da Escola Aine. A cidade de Escola Aine, ela é revolucionária, mega disruptiva na educação. Eu, na minha opinião, e eu conheço bem esse mercado de diversas escolas ao redor do mundo, ela tem uma filosofia linda e amorosa, onde eles trazem para dentro uma integração muito forte, uma cura dos pais, e passam e se tornam a partir disso uma filosofia onde a educação das nossas crianças seja uma educação de deixá-las em paz. Deixá-las em paz aqui significa que elas mesmas possam desenvolver e não sejam moldadas pelas feridas que nós temos como humanidade. E nesse sentido, ele criou a cidade Escola Aine, que é AYNI, e é um convite para que a gente conheça essa escola, porque ela é uma escola gratuita. Então ela funciona basicamente a partir de doações, de trabalhos, de venda de produtos, de algumas vivências que eles falam bastante lá no site deles. Então eu convido vocês a visitarem. Visite o Instagram da Cidade Escola Aine, que é @Cidade Escola Aine, AYNI, ou mesmo vai direto lá no Linktree do Fórum da Consciência, tem tudo sobre a Aine lá. É um jeito que a gente, durante esse fórum, pode contribuir como líder, como pessoa física, para esse movimento em nome de uma inspiração gigantesca de uma educação diferente,
muito mais humana, muito mais espiritualizada também. Então, antes de você ler o texto, porque a gente vai acabar com ele, eu agradeço a todos que estão aqui nessa live, eu agradeço a todos que estiveram presentes. Nos ajude a disseminar essa semente realmente para mais vidas, para mais pessoas, para que a gente possa construir uma liderança mais consciente, um mundo mais consciente e juntos fazer a transformação que a gente acredita, porque vem daqui de dentro. A pessoa que mais se beneficia dentro disso tudo somos nós mesmos. Então, que a gente possa receber essa mensagem do Pedro, essa mensagem da Mãe Terra e encerrar esse lindo início de fórum, esse lindo início do Desafio Regenera, para que todos tenham a consciência da importância de estarmos juntos. Então, muita gratidão a todos presentes, muita gratidão aos líderes que estão conosco, muita gratidão à mensagem que vai chegar para esse novo planeta, e a gente honra toda a história e constrói a partir daqui uma nova vida, uma nova era e um novo lugar para conexões. Gratidão, querido. Vamos lá, gente. Obrigado, Guba. Seguimos, lembrando todo mundo que é só o início do nosso movimento, hein, gente? Vamos lá construir essa nova humanidade. E então eu vou ler aqui a carta da Mãe Terra, ela está no meu Instagram, para quem quiser compartilhar, porque eu acho que é muito importante que a gente possa ouvir esse chamado, né? Então, mensagem da Mãe Terra. Meu querido filho, a dor no coração é enorme, mas não dá mais. Só quem sabe o tamanho da dor de mãe. Coisa dos céus, difícil de explicar. É a graça de nosso Deus que nos preenche e nos faz falta, mostrando toda a humanidade que vive em nós, mulheres e guerreiras. Mas veja, a dor que vier e a dor que for eu aguento. É de minha bênção acolher suas lágrimas. Talvez eu, mulher, seja a única que te sinto de verdade, pois de mim tu saiu. Por isso, em mim mora também a sua dor. Sei do fardo e da beleza desse colo que eu sou. Mas tem uma dor que me dilacera, a do abandono. Eu luto e luto por ti, meu filho. Sei mais do que você da divindade inerente a ti. Desejo sempre para você e para você o mundo e os céus. Mas não minto que me esgana o coração ser abandonada, sempre fingindo que não existo. Desculpe-me, mas estou no meu limite. Você não se entende junto aos seus irmãos, matam e esquecem dos meus filhos mais velhos, machucam meu corpo e fingem que não existo. Estou cansada, eu sou a sua mãe. Você não sabe o tamanho da minha força? Se soubesse o que carrego, o perdão seria uma tempestade em ti. A força eterna da minha existência me permite saber que dessa relação não serei eu que padecerá no final. Eu continuarei existindo, mas não permitirei mais sofrimento, nem a mim e nem a ti. Você está de castigo, na sua casa, até que aprenda a amar seus irmãos. Ninguém solta a mão de ninguém, vocês dizem. Que possam também conectar as almas, vendo parte de mim em todos vocês, filhos da mesma terra. E eu vou me permitir finalmente deixar o sofrimento de vocês com vocês, mesmo sabendo que alguns filhos serão machucados no caminho, porque sei que vocês já estão sofrendo há muito tempo e não sabem disso. Então que o tempo sirva para que vocês possam se encontrar e lembrar de onde vieram e por que nasceram, e que no final vocês se lembrem de mim, que eu mereço o colo também, mereço ser reconhecida, um gesto de gratidão, eu mereço o amor, porque quem recusa a mãe, recusa a humanidade em si. Então, encerro, gratidão por todo o tempo de vocês, que a gente possa refletir e entrar nesse momento com uma nova consciência. Obrigado, gente. Obrigado, querido. Estejam todos